Vamos lá. Então, a gente vai falar da divisão geral do sistema respiratório, na porção condutora até chegar na porção respiratória. Quando a gente olha esse córtex sagital mediano, a gente tem acesso à cavidade nasal propriamente dita. Então a gente vai ter aqui a abertura da entrada do ar, que são as narinas, toda a divisão do esqueleto do nariz, né? Ó. Na raiz, aqui onde eu tenho o osso nasal, o dorso na região da cartilagem, o ápice, e no caso, se eu tivesse aqui, né, o septo nasal. Mas vamos lá. Acessando o vestíbulo, então, né, a gente tem acesso à parte interna do nariz, ou da cavidade nasal, onde a gente encontra ó, as conchas. Nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Respectivamente, entre cada concha, a gente vai encontrar os espaços. São os meatos. Meato nasal médio, meato nasal superior, perdão, meato nasal médio, meato nasal inferior. Essa área aqui, então, ela é importante porque ela tem uma ventilação direta com os seios. No caso, né, a gente pode ver aqui o seio frontal, o seio esfenoidal. Ainda em outros cortes, a gente poderia observar o seio maxilar, que é o maior que a gente tem, e o seio etimoidal. Mas vamos lá. Saindo da cavidade nasal, a gente vai ter acesso a um tubo que vai ser comum tanto para a via do sistema respiratório como para a via do sistema digestório, que é a faringe. Então vamos lá. Na área de transição entre o final da cavidade nasal e o início da nasofaringe, a gente vai encontrar aqui, ó, essa dobra aqui de membrana a gente chama de torus tubal, com a abertura aqui, ó, do ósteo interno da tuba auditiva, ou ósteo faríngeo da tuba auditiva, como queiram. Justamente ele vai marcar a área de transição entre o final da cavidade nasal e o início da nasofaringe. Então a gente vem nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Nessa área aqui a gente vai ter a divisão clássica do ar vindo para o sistema respiratório, laringe até chegar na traqueia e a parte do pulmão, e o alimento, né, ó, saindo da cavidade oral, desce aqui para o esôfago. Vamos lá. Nessa área de transição, a gente vai encontrar as cartilagens da laringe. Aí a gente vem para essa imagem aqui. Nas áreas das cartilagens da laringe, a gente vai ver então, ó, na parte mais superior, a epiglote. Aí a gente vem aqui, né, observar a base que o ocioide vai dar para essa área de sustentação. Aí a gente tem aqui a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Essas cartilagens, tá, ímpares, que a gente fala, elas vão estar mais anteriormente. A epiglote ela vai ter uma característica muito diferente da tireoide e da cricoide e das outras posteriores, porque ela vai ter uma consistência elástica. Então a sua cartilagem elástica, ela vai dar uma mobilidade, ó, nessa região, para justamente na deglutição, ó, a epiglote fechar e o alimento que vai passar aqui vai cair diretamente para o esôfago. E aí quando a gente fala e respira, a epiglote abre para liberar essa área aqui de passagem do ar, que é o que a gente chama de ádito da laringe. Oi? Isso, né? Uma válvula, tá? Então ela abre na respiração e ela fecha na deglutição, beleza? Vamos lá. A gente tem ainda aqui na parte posterior, só que não dá para ver, né, mais duas cartilagens, que são as aritenoides e a pontinha delas, que são as corniculadas. Mas aí aqui elas não aparecem por conta do tecido. Nessa área também, a epiglote ela acaba protegendo a ação das pregas vocais, né, que vibram aí para a entonação da nossa voz, da vocalização. Só que aqui também elas não estão aparecendo. E aí a gente sai, então, dessa via das cartilagens para acessar a traqueia. Então a traqueia vai ter origem aqui, ó, logo após a cricoide, e ela se estende, ó, até a divisão do tubo em brônquios primários, que é o que a gente chama de carina traqueal. Então a carina traqueal ela vai mostrar a divisão da traqueia nos brônquios principais. Então é o limite inferior que a gente fala. Aí eu vou ter o meu brônquio principal direito e o meu brônquio principal esquerdo. Observem as diferenças, né, ó, de diâmetro. Então o brônquio principal direito
ele é maior, tem um diâmetro maior do que quando eu comparo com o brônquio principal esquerdo. E a posição do brônquio principal direito, ó, ela é mais vertical, e o brônquio principal esquerdo, ó, ela é mais horizontal, tá? Além dele ter um diâmetro também menor. E aí a gente chega para só fechar aqui. Que a gente chega para a divisão depois dos dois pulmõezinhos. Aí, vamos lá. Então, ó, chegando aqui no pulmão direito e no pulmão esquerdo. Aqui esse pulmão ele não está tão dividido, mas a gente consegue observar as linhas, né, que vão dar segmentação. Então eu vou ter, ó, lobo superior, lobo médio e o lobo inferior do pulmão direito. E duas fissuras, ó, uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua, certo? A horizontal separa o superior do médio e a oblíqua separa o superior do inferior. O pulmão do lado esquerdo, ele vai ter apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua, separando o lobo superior do lobo inferior. Além dessas características, tá? É importante a gente lembrar que todos os dois pulmões vão ter uma divisão não, né? Uma identificação dos seus lados, né? Pela posição. Então aqui a gente observa o diafragma. Então toda essa face aqui, onde o pulmão repousa em cima do diafragma, vou colocar em posição anatômica aqui, é o que a gente chama de face diafragmática. Essa área aqui, ó, onde eu tenho meus dedos, eu imito a ação das costelas na face costal. E esse espaço aqui, ó, onde é destinado à posição cardíaca, é o que a gente chama de face mediastínica ou mediastinal. Vamos lá. Aí, só separar aqui, a gente observa que revestindo todo o pulmão, a gente vai ter a pleura, tá? E aí, se vocês olharem aqui, ó, o contorno da pleura, ela sempre vai ser por fora dessa área que a gente chama de hilo pulmonar, que é justamente o acesso e a saída das estruturas que chegam até o pulmão. Então a gente pode observar aqui, ó, a chegada dos brônquios lobares, a chegada, ó, das ramificações das artérias pulmonares e a saída das veias. Então toda essa área aqui, ó, que compreende a chegada e a saída dessas estruturas, é o que a gente chama de hilo pulmonar. E é a única área que fica fora desse revestimento pleural. Além disso, né, os dois pulmões vão ter uma base, e aí por posição anatômica, né, ó, que é para baixo, um ápice que é para cima. E é isso. Fechou. E aí a gente vai falar disso no digestório também, mas vamos lá. Então, ó, o diafragma, como ele delimita a parte do tórax, né? Então, do diafragma para cima eu tenho o tórax, do diafragma para baixo eu tenho o abdômen. O diafragma vai estar numa área de transição de estruturas. E aí eu tenho 3 estruturas que atravessam os hiatos, né? Nessa área, os hiatos diafragmáticos. Ó. A aorta abdominal, na sua transição de aorta descendente até atravessa, né, a aorta abdominal. A veia cava inferior, que também vai ter esse acesso, e o esôfago, né, atravessando aqui, ó, e chegando para desembocar lá dentro do pulmão.